Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: além das aparências, ou saindo do mundo do faz de conta. Então, o título é Além das Aparências, mas pode ser entendido como saindo do mundo do faz de conta. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Eu vou falar hoje das aparências, com o significado daquilo que parece ou aparece, mas nem sempre é. É a diferença entre parecer e ser. A frase popular, nem tudo que reluz é ouro, demonstra muito bem que as aparências enganam e que podemos enxergar além das aparências e encontrarmos a verdade ou a realidade, além das aparências. Então, nós precisamos transpor as aparências para enxergarmos a verdade. Para falar hoje desse tema, além das aparências, eu estou me baseando no filósofo Platão. Então eu vou falar de Platão, mas eu vou falar de coisas atualíssimas. Mas eu vou começar lá com a grande sabedoria de Platão, o grande filósofo Platão, né? Muitos filósofos da atualidade não gostam mais do Platão, mas eu continuo gostando muito e me baseando muito em Platão. Aliás, o meu livro, A Origem da Terra, teve origem em Platão, nas pesquisas, principalmente dos textos dele, Timeus e Crítias. Aliás, Timeu e Crítias. Bom, esse filósofo grego dizia que a realidade tem dois níveis. Olha que interessante. O nível mais profundo é o da essência. Essência é derivado de ser. Então é o nível do ser, da essência, no qual encontramos a beleza, a bondade e a verdade. As coisas essenciais, quais são? O bem, o belo e o verdadeiro. Essas são as coisas essenciais. E essas são as coisas eternas. E essas são as coisas que prevalecem. Por isso que eu digo sempre, o bem prevalece e prevalecerá, apesar de todo o mal que existe na atualidade. O bem prevalecerá. A essência é o nível do verdadeiro ser, do que somos de fato. Então, o que nós somos? Nós somos a beleza, a bondade e a verdade. Isso é a metafísica grega, no seu estado puro. Isso é uma maravilha, isso é uma beleza, né? Agora, temos um segundo nível, que é o nível que nós vivemos no cotidiano, que é o nível das aparências ou existência. Então, o nível mais superficial daquilo que parece, mas nem sempre é o nível da aparência ou da existência. Daquilo que parece, daquilo que aparece, mas nem sempre é verdade. Então, passe a olhar para o mundo nesses dois níveis. Tá bom, veio uma informação, tá, parece verdade, checa, pesquisa, porque nem tudo que parece é. Olha aí uma boa dica. Esse nível também é chamado de existência, e é neste nível que as aparências enganam. Então, nesse nível mais superficial, de aparência, de existência, é que tem as mentiras, os enganos e tudo mais. Então, você precisa aprender a enxergar além das aparências, enxergar a essência das coisas. Para vivermos mais na essência, além das aparências, precisamos, então, primeiro, perceber que a mentira é provisória e que a verdade é eterna. Olha, muito importante. A mentira é provisória e a verdade é eterna. Por mais que tenham pessoas mentindo, nós descobriremos toda a verdade, mas toda a verdade. Então,
Vamos aplicar agora em questões atualíssimas. Vamos falar da atualidade, do que está acontecendo atualmente no mundo. E aqui informações preciosas. Então, todas as fake news ou notícias falsas lançadas na atualidade cairão e só permanecerá a verdade. Esse nível essencial é eterno. A verdade é eterna. E isso, evidentemente, foi uma descoberta de Platão. E a mentira tem perna curta. Olha o ditado popular. A gente percebe. Então, por mais que se tente impor uma mentira, ela tem perninha curta. Daqui a pouco a gente percebe que é mentira. Não adianta se dizer tanta mentira, porque a verdade prevalecerá. Então, estou falando da época atual. Quantos dirigentes e líderes políticos tentaram enganar as pessoas ao longo da história e hoje sabemos exatamente o que fizeram? Então, campos de concentração, nós sabemos qual era a realidade dos campos de concentração na época do nazismo, nós sabemos qual a realidade de Stalin atualmente, nós sabemos toda a realidade das grandes atrocidades históricas, por mais que na época eles tentassem esconder esses líderes políticos. Nós sabemos de toda a verdade. Quantas pessoas são lobos em pele de cordeiro, verdadeiros psicopatas? Os psicopatas são os casos mais graves, é o transtorno ético mais grave, são aquelas pessoas que são até perigosas, podem até matar. E correspondem de 1 a 2% da população mundial. E sociopatas. O sociopata não é aquele tão perigoso no sentido de matar, mas é aquele que engana, que mente, que falseia. Então aí já temos um número maior de sociopatas na sociedade. Que tentam sempre enganar os outros. Para quê? Para dar o golpe, para ter poder sobre a pessoa, para abusar da pessoa e tudo mais. Mas essas pessoas são desmascaradas com o tempo e a verdade prevalece. Então vamos dar um exemplo atual sobre as informações que estão chegando para você. Antes, nós tínhamos o fenômeno da grande mídia, que está em declínio. Eu vou explicar o que está acontecendo na atualidade. Então, a grande mídia, né, as grandes emissoras de televisão, rádio, jornal e tudo mais, elas produziam e controlavam as informações. Então, já vinha tudo em pacotinho, né? Você assistia um jornal na televisão, tudo em pacotinho, todas as informações filtradas, tudo que o sistema social e político queria que você soubesse e do jeito que eles queriam que você soubesse. Então as informações já vinham filtradas e distorcidas. E ninguém questionava porque ninguém percebia. Então todo mundo assistia um jornal da grande mídia tranquilamente. Hoje incomoda. Hoje incomoda muitas pessoas, porque as pessoas percebem que tem muita mentira, muita distorção, muita irrealidade. Agora, como se processou o declínio dessa grande mídia? Muito simples, com as mídias sociais. Então as pessoas deixaram de assistir os programas de televisão, jornais televisivos, deixaram de assistir tanto, né, ouvir rádio, jornais da rádio, ou acompanhar tanto as notícias dos grandes jornais. Isso eu digo da grande mídia, não da mídia alternativa. A mídia alternativa tende a crescer. A Rádio Mundial, por exemplo, que tem o Jornal da Boa Notícia, que traz notícias muito interessantes e muito diferentes, então a Rádio Mundial ela tende a crescer. Mas a grande mídia, essa mídia tradicional, antiga, viciada, ela tende a ter uma queda, justamente pelas mídias sociais. Qual a vantagem da mídia social? Por que hoje as pessoas preferem as mídias sociais? Porque você vê a notícia que você quer no momento que você quer.
Você não precisa ligar um jornal e aí ouvir uma notícia que não te interessa, outra que não te interessa, finalmente chega numa que te interessa. Então, é muito mais ágil, você tem todas as informações. Mas qual que foi a diferença da mídia antiga para a mídia social nova? A grande mídia, ela produzia e controlava as informações, então já vinha tudo em pacotinho, tudo encaixotado, eles diziam o que eles queriam que o público soubesse ou pensasse, então já produziam todo o material, todo encaixotadinho, tudo certinho, para que as pessoas fossem enganadas por essas aparências. Então, notícias que incomodavam o sistema eram tiradas ou distorcidas. Então, tudo prontinho. Só que o que acontece com as mídias sociais? Não são mais eles que produzem as informações. As mídias sociais não são produtoras de informações, elas são divulgadoras de informação. Então, o que acontece? No mundo inteiro, os produtores de informação estão nas mídias sociais. E aí começou a haver o seguinte: essas mídias sociais começaram a mostrar muitas coisas que desbancavam e que mostravam as fake news, as notícias, as desinformações e fake news da mídia tradicional. E aí se percebeu o seguinte: puxa, nós agora temos esse fenômeno da mídia social. Como é que nós vamos controlar agora, já que são produtores de informação, aqueles que transmitem a informação, mas a mídia social é apenas divulgadora da informação. Então ela não tem esse controle. O que aconteceu? Eles começaram a censurar. Então, como a verdade aparece, surgiu a censura nas mídias sociais. Então se derrubam páginas. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma página que eu sei que foi derrubada tanto no YouTube quanto no Facebook, que foi um vídeo de denúncia da doutora Judy Mikovits, uma denúncia séria, muito grave, que eu acompanhei num livro dela, que eu consegui dos Estados Unidos, que é Plague of Corruption, mas esse vídeo se chama Plandemic. Caiu no YouTube e caiu no Facebook. Por quê? Porque é um vídeo que falava toda a verdade. Então, quando o material é de denúncia ao sistema, quando o material é muito verdadeiro, o que eles estão fazendo? Como eles não têm mais o controle, eles não têm mais a produção da mídia, eles derrubam a página. Então, eles derrubam as páginas que mostram a verdade. Como esse vídeo, Plandemic, com as denúncias da doutora Judy Mikovits. A doutora Judy Mikovits denunciou, inclusive, o Dr. Fauci, que nos Estados Unidos é o principal responsável pela saúde por muitos e muitos anos. Então, ela falou tudo. Até o entrevistador nesse vídeo, é um vídeo muito interessante, né? O entrevistador pergunta para ela, mas você não tem medo de falar toda essa verdade? Ela falou, inclusive ela foi presa, sabem disso? Ela falou assim, eu não tenho outra opção. Ou eu falo toda a verdade, ou tudo isso morre comigo, todas essas informações morrem comigo, e eu não fiz a minha função aqui, né? E eu preciso mostrar toda essa verdade, eu preciso mostrar tudo o que está acontecendo. Então, ela mostrou isso no livro, basicamente, Plague of Corruption, que eu consegui pela Amazon.com, e na entrevista chamada Plandemic. Só que eles derrubaram essas entrevistas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você só vai encontrar fuçando muito aí por aí. Mas por mais que os poderes tentem esconder, a verdade sempre aparece aqui e ali. Então, eles vão derrubando páginas, eles vão... cada pessoa que faz uma denúncia do que está acontecendo, eles derrubam. Mas acontece o seguinte, então eu vou voltar àquela frase de Platão. A verdade é eterna. E a mentira é passageira. É como se diz no ditado popular, a mentira tem perna curta. Por mais que se tente impor a mentira, daqui a pouco se percebe os erros, as falsidades e como as incoerências
gera um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Eu já prometi falar sobre dissonância cognitiva e vou falar, sim, como tema principal. O que é dissonância cognitiva? A gente acaba de ouvir a informação e percebe, tem alguma coisa errada aí. Não está batendo direito. Está falando, mas eu não acredito. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Pronto. É essa sensação de dissonância cognitiva que faz com que você procure a verdade. Opa, estão falando isso, mas eu sei de tais e tais fatos que descomprovam isso aqui. Opa. Então é essa dissonância cognitiva que nos desperta para buscarmos a verdade além das aparências. Bom, eu vou dar 2 dicas para você, mas dessa vez muito rápidas. Uma dica é o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que, como eu disse para vocês, eu tive a inspiração em Platão, em 2 textos de Platão. Um texto é o Timeu e o outro é o Crítias, e nesse texto Platão descreve a Atlântida. E a partir daí eu fiz toda uma pesquisa sobre a Atlântida e descobri uma série de fatos importantes sobre o passado da Terra, mas fatos que não estão nos livros de história. E aí eu tive que fazer pesquisas mais profundas. Então eu tive que pesquisar autores muito interessantes. Um deles foi James Churchward, que fala sobre o continente perdido de Mu, e fala sobre Lemúria, e foi uma descoberta muito interessante em tabuinhas, com uma escrita diferente, que ele decodificou. Então é uma pesquisa muito interessante, que eu fui atrás de pesquisas muito profundas para chegar no verdadeiro passado da Terra, e não no passado que tentaram passar para a gente, né? Sem fazer nenhum trocadilho. Mas, e aí eu fui atrás da verdadeira história da Terra. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Meu nome completo é Marc, M-R-C, André Kepp. Editora Madras. Todas as livrarias do Brasil você pode pedir à distância. E o meu livro internacional é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das Novas Edições Acadêmicas. Ele é da filial de Portugal, a editora tem sede na Alemanha, e você pede pela Amazon.com. Vamos lá para concluir o nosso tema, que é além das aparências. Então, eu mostrei para vocês o seguinte: quando as notícias chegam, e isso é um exemplo que eu estou te dando, então pela grande mídia já chegavam todas maquiadas, vamos chamar assim, bonitinho esse termo, né? Chegava maquiadinha, bonitinha, dizendo que os lobos eram cordeiros, ou são cordeiros, e dizendo que tudo é com boa intenção, para você ficar tranquilo, que está tudo sob controle, e fique tranquilo e bem alienado, vamos te alienar bastante, né? Tem uma música do Titãs que disse assim: eu assisti muita televisão, por isso eu fiquei burro demais. Por quê? Porque a televisão ela não tem o objetivo de conscientizar. Ela poderia fazer o mesmo programa divertido, mas trazendo informações. Teve iniciativas interessantes, mas ela faz o seguinte: ela te aliena, ela te deixa fora da realidade, então traz uma diversão, vamos usar um termo mais popular, estúpida. Então traz uma diversão estúpida, você fica lá se distraindo, e com isso você se aliena. Alienar vem de alheiar, você fica alheio à verdadeira realidade. E nos programas de notícia, nos quais você poderia se informar, o que acontece? A notícia vem maquiada, disfarçada, toda fingida. E aí eu falei das mídias sociais, que estão agora mostrando a verdade. Só que sempre que mostra muita verdade, eles derrubam a página, que é a forma deles controlarem também. Então, eles estão fazendo essa tentativa desesperada de controlar essas mídias sociais. Mas o que está acontecendo? Estão surgindo mídias sociais, por exemplo, o Telegram, que
não censuram as páginas. Então, pelo Telegram, você tem as informações que as outras mídias censuram. Então, sempre tem um jeito da verdade aparecer, porque não dá para esconder a verdade. É como tentar tapar o sol com a peneira. O sol é a luz, o sol é a verdade. Você põe uma peneira, você não tapa o sol passa, você vê o sol inteirinho. Então é o seguinte, então para você viver além das aparências, você precisa saber desses dois níveis. O nível das aparências, daquilo que eles querem que você pense, daquilo que eles querem, os poderosos, né? Querem que você acredite, e o que é a verdade mesmo. E a verdade prevalecerá porque ela é eterna. O bem prevalecerá porque ele também é eterno. O mal é passageiro. Ah, não, André. Não, eu acredito no contrário. O mal tem muito mais poder. Não tem. Não tem. O mal cai. A mentira cai. Tudo isso cai. E o que prevalece é a verdade, o bem e o belo. É isso que prevalece. E esse é o estudo de Platão. Então, os poderes tentam sempre impor a falsidade da aparência, mas como a verdade está na essência, inclusive de todos nós, ela sempre surge. Não adianta esconder, ela surge, mostrando tudo que os poderes querem esconder. Mas precisamos ficar sempre atentos para não acreditarmos no canto da sereia das aparências. Então, nos enganos que as aparências tentam nos trazer. Então, o que eu diria para você é o seguinte, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.